Quarto ano, vamos aqui à nossa correção de hoje, né? Nós tivemos hoje matemática, geografia e ensino religioso, e como eu falei, as atividades eram bem simples e a gente está tratando em matemática a respeito das medidas de comprimento. E hoje vocês viram sobre o metro, é tanto que está aqui aberta justamente a página que vocês viram, que foi a página 76, que nos fala sobre o metro, que o metro é uma unidade de medida usada para expressar comprimento. Aí tem o exemplo, né, do passo que tem 1 metro de comprimento. E como é que a gente faz para obter essas medidas? A gente utiliza alguns instrumentos, que são aqueles que estão aí, gente, ó. A fita métrica, o metro articulado e a trena. Em casa é bem possível que alguns de vocês, os pais de vocês, tenham, né? Então aí tem alguns exemplos, as figuras. Mais abaixo nos diz que o metro é a unidade de medida mais adequada, que, no caso, ela expressa a altura de uma pessoa. Quando a gente diz, você tem quantos metros, né? O comprimento, a largura de uma sala, a altura de um viaduto, para a gente saber até a altura que ele vai, a altura de um prédio. Tem até esse exemplo aí, ó, desse caminhão que ficou preso. Por que será que isso aconteceu? Tem uma placa lá, ó, dizendo 3,5, ou seja, a altura permitida é até 3,5 metros. Então, quer dizer que, no caso, é bem possível que esse caminhão passasse dessa altura aí, gente. Por isso que ele ficou preso, né? Então, é muito importante a gente saber e a gente ter conhecimento sobre as medidas de comprimento. A gente viu sobre palmo e agora a gente está vendo sobre metro. E aí a gente vai passar adiante, que aí vem justamente a nossa atividade que está na página 77. Tem algumas perguntas que a resposta é pessoal. Gente, quando tiver assim, resposta pessoal, não é que vocês vão escrever o nome resposta pessoal. Estou falando isso porque eu já observei algumas respostas assim, em algumas atividades. É que vocês vão dar a resposta de vocês, porque é uma experiência própria de cada um. Vejam só. A primeira atividade 1 diz assim: use uma fita métrica ou uma trena para obter as respostas das questões a seguir. Então, é interessante que vocês tenham em casa esses instrumentos para medir, né? E aí foi pedido que medisse o comprimento do tampo da sua cadeira. Ou seja, quem não tiver, porque a gente sabe, né, que a gente não está na sala de aula, então pode medir a mesa da sala, tá bom? E diz aí quanto foi que deu a medida. Também, a altura, gente, eu passei a letra A, né? A altura é menor ou maior que 1 metro? A letra A que eu devia ter dito. Então, aí vocês vão ver quanto é a altura de vocês, quanto é que vocês medem e dizer se é maior ou se é menor que 1 metro. Aí eu vou lá para a letra C. A largura da porta da sala. Então, aí vocês podem medir a porta da sala. Largura, tá, gente? Da porta da sala. E dizer se é maior ou se é menor que 1 metro. É só para dizer se é maior ou se é menor. Não é nem para dizer quanto é o comprimento exato. Aí tem dizendo o seguinte no segundo: veja ao lado o trajeto que Marina faz de sua casa até a escola. Qual é a medida em metro desse trajeto? Então, gente, ó, é só pegar as medidas que estão aí, começando da casa dela, gente, ó, eu vou ampliar um pouquinho aqui a imagem, ó, tem 1,45 m, depois tem 253, depois tem 110 metros e depois tem 40 metros. Então, o que é que a gente entende, gente? É todo esse trajeto aí que ela faz. Então, somando todo esse trajeto, nós temos o quê? 548. É esse o valor que vai dar, tá bom? Terceiro, uma pista de ciclismo tem 950 metros de extensão. É o tamanho todinho dessa pista de ciclismo. Paulo deu 6 voltas completas na pista. Quantos metros ele percorreu? Então, o que é que a gente faz, gente? A gente pega a quantidade de voltas que ele deu e multiplica pela quantidade da pista, ou seja, a extensão todinha. Então, a gente multiplicando o 950 vezes 6, multiplicar, tá, gente? A gente tem um total de 5.700 metros. Essa seria, ou seja, é a resposta. E o 4 tem assim: veja a representação das dimensões oficiais de um campo de futebol. Olha o campo aí do lado, gente. De acordo com o metro. Essa é a dimensão oficial de um campo de futebol, tá? Ele tem o quê? Quantos metros uma pessoa percorre
contornar um campo de futebol com as dimensões máximas oficiais. Então, aqui, ó, o que é que faz? O que é que acontece? Tem dizendo que o mínimo é de 90 e o máximo é de 120. E aqui, o mínimo é de 45 e o máximo é de 90. Então, gente, se está dizendo que é para a gente utilizar as dimensões máximas oficiais, aí a gente vai pegar o quê? Dois lados, no valor máximo, vai ser 120. Então, por isso que está 120 mais 120. E os outros dois lados, no tamanho de dimensão máxima, é 90. Então, a gente vai pegar os outros dois lados, 90 mais 90. Somando tudo, nós temos o quê? 420, tá bom? E o quinto diz o seguinte: Rogério percorreu 260 metros para contornar um terreno que lembra um quadrado. Qual é a medida de cada lado desse terreno? Então, a gente quer saber a medida de cada lado, tá bom? Aí, o que é que a gente faz? A gente pega o valor total, que é 260 metros, e divide por o valor de 4, porque se é um quadrado, nos traz a lembrança que é 4. Então, a gente pega 260 e divide por 4. Então, a medida do lado desse terreno vai ser o quê? 65 metros, tá bom? É só isso aí, gente. É só prestar atenção, se